Estou voltando com um guia atualizado da para quem quiser ir para o Japão nesse ano, porque teve algumas pequenas mudanças desde do último guia que eu fiz. A parte do visto continua bem parecido, porque a isenção continua em vigor desde 2023, que vai até ainda setembro de 2026, né, esse ano. Porém, está constantemente sendo renovado, então provavelmente vai continuar sendo renovado eh, o visto. Porém, eles estão começando a colocar algumas taxas, né? Mas vocês têm que se lembrar que o seu passaporte, se ele for depois de 2011, que se ele está válido, ele foi, porque o passaporte vale por 10 anos, ele já vem com chip, então você já consegue utilizar ele. Você vai precisar do Visa Japão Web se não quiser ter dor de cabeça. Porque se você não tiver feito seu cadastro nele, você vai ter que fazer preencher um papel lá na hora. Aí aquela fila gigantesca, você vai ficar para trás dela, porque se você conseguir sair rápido do avião, chegar lá, tá com o aplicativo em mão para mostrar o QR Code, normalmente essas filas são demoradas. Eu já cheguei a passar mais de 2 horas nessa fila para poder passar, mas com esse cadastro que você faz online, já vai estar tudo preenchido lá. Aí na hora que você for, só vai pegar o teu celular e mostrar o QR Code. Aí eles vão escanear, vão pegar as informações que precisam e vão aprovar ou não. Porque lembra, não precisar de visto não quer dizer que você vai conseguir entrar. É só se tiver um problema grande para você não conseguir entrar. A mesma coisa nos Estados Unidos. Se tu tem um visto, mas você ainda pode ser negado. Por isso você ainda passa lá pela imigração. Se eles acharem alguma coisa estranha, eles podem lhe negar. Nu- Nunca é a garantia que você vai poder entrar. Só que são coisas raras, né? Os períodos para ir no Japão, a primavera, que é de março a maio. Quem quer ver as famosas sakuras, né, as folhas de cerejeiras. Mas também tem que lembrar que o mundo todo quer ver isso. Então é um dos momentos mais cheios que tem para você ir. E também a sakura, eu não recomendo para ninguém fazer isso na primeira viagem. A não ser se seja, eu só vou conseguir fazer essa e eu quero ver, então vá lá com esperança, porque tem muita coisa que pode dar errado. Se você pesquisar na internet sempre antes, eles já avisam a expectativa, vai ser o desabrochar dela e tal. Aí em vários sites já disponibiliza o calendário esperado do melhor período e tal. Mas, teve muito frio, vai atrapalhar, porque o frio ela demora para desabrochar. Enquanto ela desabrochar, ela já vai ter as folhas, que são verdes normais, crescendo. Então vai ficar meio que misturado, não vai ser aquela coisa bonita. Também ventou muito, elas são muito frágeis. Então, começou a desabrochar, teve um vento forte, levou quase tudo. Se você estiver lá na hora, vai ser uma cena maravilhosa, vai aquelas pétalas voando. Mas se for um dia antes de você ir, aí você chega lá e caiu tudo já. Chuva também derruba, e esse é um período que chove. Então, tem muita chance você não conseguir. Mas tem tantos locais que até no local que você não espera, você pode ver. Nessa última viagem que eu fiz, foi para ver as sakuras. Eu acho que eu passei, foram 2 semanas lá, e a primeira semana eu não consegui ver nenhum canto realmente bonito. Eu via uma árvore ali, outra acolá, bem florida, mas eu não estava conseguindo ver aqueles corredores. Mas depois que eu vi o primeiro, ixi, eu andando para um canto, aí eu passava numa rua, essa rua estava cheia de árvore. Mas se eu tivesse passado, por exemplo, só uma semana, eu só ia ter visto algumas perdidas. Então, é uma viagem que pode ser decepcionante, mas pode ser incrível. Por isso que eu não recomendaria como a primeira se você pensa em ir mais vezes, porque também você vai se focar muito nisso. É colocar vários dias indo para locais que possam ter, você pensar quais são os parques que tem mais sakuras e tal.
E você vai deixar de fazer muita coisa, porque normalmente nos parques é andar, fazer um piquenique, não tem muita coisa que posso fazer. São pouco as exceções de um local que tenha muitas sakuras e tenha coisa para fazer, como o caso do Museu do Estúdio Ghibli. Lá você, perto dele, na parte de trás dele, tem árvore de sakuras. Não são muitas, não me lembro se era tipo umas 20, mas juntas aí já dá para ter alguma coisa. Aí mas se você conseguir entrar no Museu do Estúdio Ghibli, ele tem uma parte mais elevada, deve ser uma vista muito bonita. Que infelizmente nessa eu não consegui. Setembro e para outubro, para mim é a melhor época. Outono não é quente, não é frio, é aquela temperatura assim, ideal para você caminhar. Não chove muito, não venta muito, tem aquelas folhas vermelhas e douradas, principalmente em Kyoto. Mas isso também você tem que ver o, o período, porque não é também o outono inteiro, porque o outono é quando elas vai começar a cair. Então você pode chegar elas caíram, mas não é tão difícil como as sakuras. Elas são mais resistentes e duram mais, e também é um período que tem pouco turista. Pouco assim, o Japão sempre tem muito turismo, mas não chega nem perto da primavera. E já o verão, eu ainda pretendo ir, mas tá bem distante porque muita chuva, muito calor, muito vento. É nesse período que tem os tufões, por exemplo. Tá, chegar e ter um tufão. Poxa, pode estragar a tua viagem. Já na primavera, dessa que eu fui agora, eu fui, era em abril, eu acho que eu tava em Nagoya nesse dia. Eu peguei um vento, tava tão forte que eu via pessoas se escondendo para esperar o vento passar para poder continuar. Pessoas estavam com criança. E era andando tendo que fazer força lá porque o vento estava muito forte e não era nem um tufão. Imagine se fosse um tufão. Mas se você quer entrar na água, é nesse período, porque normalmente é sempre quente. E ainda não é nem todo o período. Eu sei que nas praias ou tá frio ou tem água viva. É só um pequeno período do ano que não está frio e não tem água viva. Aí tem que pesquisar, porque praia não é algo que eu procuro muito. Eu olho mais para os riachos, os rios que estão indo lá, para poder entrar, e por isso que eu queria ir para fazer um churrascozinho na beira de um rio desse e tal. E por ser uma época tão ruim de ir, normalmente é que não tem muita pessoa e os preços acabam sendo mais baixos. Já para quem gosta do frio e neve, tem um dezembro a fevereiro que é o inverno, aí você pode ir para esquiar, para fazer coisas que se faz no inverno. Porém, só tenha cuidado para você não ir no período da Golden Week, porque no período da Golden Week quase tudo fecha. Mas vai chegar lá para estar tudo fechado, pesquise antes disso e vai estar no período da Golden Week, para não ter esse problema. Mas também é uma época boa para você experimentar o 100. Eu não para mim esse seria o último período para ir, porque neve atrapalha, neve escorrega, deixa tudo mais lento. É cansativo tu ir com aquele vento frio na tua cara. Mas isso é gosto, né? Pra mim seria a última. E também é uma temporada baixa, né? A temporada mais alta, primavera. Depois é o outono. Aí, verão e inverno são, são os ruins, né? O custo da viagem. Aqui foi uma média para 14 dias, levando mais em consideração em São Paulo que o voo é mais barato. Consegue até na faixa de 5.000, 5.500 reais. Mas de onde eu sou, Fortaleza, R$ 7.500 é o barato que você consegue, mas normalmente uns R$ 8.000. Uma viagem econômica de 14 dias consegue de 12 a 18 mil reais por pessoa, né? Incluindo a passagem. Mas aí ficar em hostel, só utilizando transporte público, andando muito, pagando comida de rua assim, não em restaurantes muito.
renomados, vamos dizer assim. Mas eu não gosto de hostel porque eu não gosto de dividir o quarto, o banheiro, essas coisas. Então eu normalmente fico em hotéis 3 estrelas, que para mim o hotel tem que ter a cama e o banheiro. Ponto. Não precisa ter mais nenhum luxo. Aí isso uns 18 a 25 mil. Isso eu tô sendo assim bem generoso no preço, porque, por exemplo, eu passei 21 dias, foi 27 dias lá e eu paguei 21 mil reais. Isso com passagem e tudo. Mas também, como eu vou falar mais embaixo, foi antes do aumento do JR Pass. Então não seria mais 21 mil reais. Mas também foi extremamente controlado, andando muito, extremamente eficiente e difícil de desmontar. Foi muito tempo preparando essa viagem. E se quiser ficar em hotéis melhores, ryokan, que é os que tem fonte termal e tal, 25 a 40 mil reais, é claro. O céu é o limite, né? Quanto mais você quiser gastar em hotel e restaurante, chega aí a 100 mil, 200 mil, fácil, fácil, fácil. Um custo diário seria uns 300, 500 reais, uma viagem moderada. Aí, lembrando que a partir de julho desse ano, vai ter a taxa vai subir. Essa taxa não é bem que você paga direto, ela tá já incluída em hotel, essas coisas. Então, só vai ver que o preço dos hotéis vai subir um pouco. E também eu tenho uma das coisas que eu fiquei parado nesse tempo é que eu estava desenvolvendo ferramentas. E eu desenvolvi algumas ferramentas para ajudar você a planejar a sua viagem. Eu vou deixar os links na descrição. Essa é uma calculadora simples, só se você não sabe como calcular, ela vai lhe fazer as perguntas, você preenche o formulário, ela vai lhe dar um valor específico. É a mesma coisa do comparador, se você precisa, do GeoPass mesmo. Esses pode usar à vontade. Esses daqui utilizam inteligência artificial, então já é uma calculadora mais inteligente, essa daqui. E esse eu vou falar depois. Mas aqui já lhe ajuda para você que quer calcular a sua viagem. E todos eu disponibilizei uma versão gratuita, até eu limitei a API da inteligência artificial, mas todo dia vai ter uma disponibilidade. Aí você pode usar para testar ela. Aí gostou, quer utilizar mais, quer usar uma IA mais potente, você pode ir na paga e gastar alguns centavos para fazer esse cálculo. A passagem aérea, a, como eu falei antes, né, eu levei em consideração São Paulo, consegue nessa faixa de 5 mil a 9 mil reais. Até depende do quanto antes você vai pegar, se você se preparar com antecedência e tal. O caminho que você vai também varia muito. Eu nunca fui para a Emirates nem da Turkish, mas eu já fui pela Qatar Airlines em Doha. Se você pode um dia passar por lá, é incrível esse aeroporto de Doha. Até agora, dos que eu fui, sem sombra de dúvidas, é o melhor. Paris, para mim, dessa lista é o pior que tem. E eu coloquei Los Angeles, que é o principal, mas tem vários. Eu já fui, por exemplo, por Texas, em Houston. Até eu falei, Houston, I have a problem. Lá, aí tem várias companhias aéreas, Delta, United, que vai para os Estados Unidos. Lembrando de fazer pesquisa antes, né, uns 6, 8 meses antes. Tem o Google Flight, que a maioria das pessoas já conhece, mas recentemente o Google ele lançou uma outra ferramenta. Também vou usar essa ferramenta para falar viagem barata para o Japão. Aí aqui eu já coloquei, né, de Fortaleza e tal. Ah, tá, ele tá pedindo para fazer o login. Mas aí ele vai pegando as informações, você falou ida e volta, uma pessoa, classe econômica, escala e tal, e ele vai lhe passar sugestões como as que estavam aqui antes, aqui genéricas, né? Falando, o preço está 58% abaixo da média e tal. E você clica e ele vai pro o Google Flight
do Google mostrando os preços das passagens. É só para você não ter que ficar hum, buscando manualmente qual é a melhor data. Ele não faz roteiro, ele não faz nada, ele só vai procurar os preços para o local que você falou. Ah, você quer de executiva, com menos escala, você diz especificamente sobre a passagem, ele vai procurar um preço que seja mais perto do que você falou. Ah, o voo de Osaka, eu nunca vi ele ser mais eficiente que o de Tóquio. Mas lembrando que Tóquio tem dois aeroportos. Tem o de Narita, que fica mais longe, à direita de Tóquio, e o de Haneda, que é embaixo de Tóquio. Mas mesmo Narita sendo mais longe, não é um problema tão grande. É só que você vai ter que pegar o trem de lá em direção de Tóquio. Só tem que prestar atenção, porque é no aeroporto que você vai validar o DR Pass, que até eu tenho um outro vídeo no canal que eu falo só sobre os tickets mais especificamente, porque é uma parte bem complicada. Eu tô até pensando em atualizar ele, porque teve algumas pequenas mudanças. A hospedagem, basicamente você escolher se você quer economizar muito, ficando em hostels, por exemplo. Hotel cápsula eu nunca fiquei, porque ele não é um hostel, porque o teu quartinho, que é a cápsula, é separado. Mas o banheiro ainda é comunitário. As tuas coisas ficam em armários com cadeado e tal. Eu sei que lá é extremamente seguro, mas eu ainda sempre prefiro ter o meu quartinho para eu colocar as minhas coisas lá, fechar, ter a minha privacidade. Mas eu ainda quero ir uma viagem, pegar tipo uma noite num hotel desse. Eu vou ter o meu hotel, que eu vou deixar minhas coisas, eu vou só, sei lá, fazer um bate-volta numa cidade e dormir num cápsula, mas eu tenho um outro hotel lá que tá minhas coisas mesmo, só para experimentar. E os hotéis business que são os que eu gosto mais, né? Por exemplo, a rede Toyokoin, a APA. Aí é você ir no seu site de hotel favorito e pesquisar. E é claro, tem, se quiser uma experiência japonesa, né? Os ryokans, né? Mas eu só falo que Japão é trem. Se você quiser usar táxi, você vai abrir falência. Então busque um hotel que esteja perto de uma estação de trem, perto ao ponto de você conseguir ir andando sem cansar muito. Não precisa ser do lado. Quanto mais perto, melhor. Porque tanto quando você chegar, que você for de uma cidade para outra, você não vai ter que pegar um táxi para ir para o hotel e deixar teu rim no táxi. Você vai poder ir andando. E também não vai ter vai ter que sair cedo, não vai ter que acordar tão cedo para sair. Não vai ser tão cansativo no final do dia você voltar para o hotel. Então, para mim, a parte mais importante é estar perto de uma estação central. Também não pode ser uma estaçãozinha qualquer que todo dia tu vai ter que pegar um trem, aí passar 10, 20 minutos ou mais para chegar numa estação central para daí ir para o canto. Não, já está numa estação central que tenha várias linhas para você ir para o local que você queira. Ah, ele já fala, né, de uma estação de metrô grande que tenha como Shinjuku, Shibuya, Unedo, até a própria Akihabara, que normalmente eu fico perto da estação de Akihabara quando eu tô em Tóquio. Ela é uma estação grande, não tem o Shinkansen lá, mas é rápido. Para grande parte de Tóquio, tu consegue sair de lá e tem uma outra estação que fica um pouco acima, eu fico no meio das duas. Aí, dependendo do dia, eu vou para cima ou vou para baixo para Akihabara. Outra eu não me lembro o nome agora. Mas então, só quando eu tenho que pegar o Shinkansen que eu vou de Akihabara, eu vou para a estação de Tóquio e vou me embora. Aí o dia Pass, como eu falei, a viagem que eu fui foi acho que eu cheguei um mês antes do aumento do dia Pass, mas eu já tinha comprado antes. O importante é quanto compro, que aumentou 70% no final de 2023. Por isso que eu falo que não vai conseguir fazer os 21 mil que eu fiz, que é muito. Por exemplo, 21 dias, só aí fez R$ 1.400 agora, então, que foi o que eu tinha pego.
Já vai aumentar uns R$ 2.000 aí, já teria sido de R$ 23.000 a minha viagem só por causa desse aumento. Mas, e também por causa disso, desse aumento, vale a pena você calcular se realmente vale a pena. Como é que o comparador com o GearPass, você, só para o título, eu estou pensando em colocar para salvar depois, você escolhe qual é que ele já vai pegar o preço estimado aqui. Lembrando que o, isso daqui eu que fico atualizando o manual, a cotação. Então pode ser que ele esteja desatualizado no período que vocês forem. Mas aí você coloca quantos viajantes é, qual moeda que você quer que ele faça a comparação. A observação também é porque, como eu falei que eu quero que salvo, você possa ter alguma observação, mas é só para lembrar. A questão é que ele vai fazer a comparação pegando o preço do pacote que você escolheu, aí você coloca as rotas que vai, o valor por pessoa, que é isso, você tem que olhar, e pode ser pelo Google Maps ou pelo Naftime, você olhar o preço da rota, colocando quantas rotas você quiser. Aí quando mandar comparar com o GearPass, ele vai colocar no lado se vale ou não a pena você pegar. É claro, isso é só uma estimativa, porque o GearPass não é só o Shinkansen. Tem cidades como Tóquio que você consegue ir para vários locais usando o GearPass. Mas é mais complicado porque você tem que usar o Naftime para saber qual trem pegar direitinho e tal. O Google Maps você não tem esse gerenciamento tão bom para escolher qual a empresa que você vai usar. Aí é uma complicação maior e se você perder o papelzinho já era. É muito mais fácil você andar com seu Suica, né? Que é um cartãozinho, não um pedaço de papel que pode voar. Então se o preço está muito semelhante, eu iria no Suica. Mas muitas vezes vale a pena por causa do. Se você viaja muito, porque o preço do Shinkansen também aumentou. Então, se você vai pegar muito Shinkansen, muito que eu digo, de 21 dias, se tu já pegar uns 5, já deve valer a pena. E lembra que tu tem que voltar, né? Você vai para os cantos, você vai voltar para Tóquio. Então, só em um canto já são 2. Então, chegar a 5 não é muito difícil, para 21 dias, né? Ah, aí basicamente é isso, né? Lembrando que para o GearPass você tem que ter o Naftime, que é esse site que também tem o aplicativo dele. Ele é essencial no vídeo que eu falo sobre os transportes públicos no Japão. Eu falo muito no Naftime. Você pode utilizar o GearPass também, mas é mais limitado dentro das cidades. O Suica ou Passo, né, que é o IC-Card, você pode pegar basicamente qualquer trem. Teoricamente você poderia ir comprar, vou da estação A para a estação B, receber o ticketzinho, coloca na entrada e na saída da estação. Mas o Suica é 1000 vezes mais fácil. Só encaixa, taca lá na maquininha, quanto entra e taca quanto sai, tá pago. Também pode usar ele em várias maquininhas de conveniência, que ficam lá fora, loja de conveniência. Ele é muito útil para tu não ficar andando com moeda, recebendo moeda de troco em loja de conveniência. Eu sempre busco pagar com IC-Caixa e fico recarregando com o dinheiro que eu tirei do caixa eletrônico do CC-Card. A alimentação tem muito o que falar, os restaurantes geralmente conseguem nessa faixa de 24 a R$ 41. O arroz com carne já é mais barato, que é uns R$ 14. Eu normalmente em Combine para otimizar meu tempo, eu passava lá para aí levava, eu almoçava fora, mas o jantar normalmente para otimizar o dia, eu só quando eu estava voltando para o hotel, eu passava numa Combine e comprava e eu sempre hotel que tinha micro-ondas, se esquentava e comia no hotel mesmo para otimizar o tempo e o descanso, né? Porque eu acho assim, mais relaxante o hotel do que um restaurante que tem que esperar e tudo. E também não precisa se preocupar de restaurantes, que muitos o atendimento automático, naquelas maquininhas automáticas e tal, mas mesmo por precaução, se você vai no restaurante, vai no Google Maps,
olha nele, vai ter o menu, você já olha ele antes, entende e já chega lá e mostra na tela do celular, ó, esse aqui diz. Aí ele já vai sabendo, porque o inglês japonês é muito ruim. Aí também tem uma notícia que eu falo de alguns cafés temáticos, também tem restaurantes, eu tenho também de falar de um café de Pokémon que abriu. Aqui eu também vou passar rápido, que é um roteiro que eu fiz mais de exemplo, é bem simplificado. Aqui nos roteiros eu tenho esse do Japão, que ele é bem mais detalhado, que foi o que eu fiz esse 21 dias. Mas eu dou um exemplo, né? De 1 a 5 dias de Tóquio, alguns locais para ir. Também onde aí eu tenho já uma notícia falando de onde tem que comprar as figuras, por exemplo, a Book Off é um lugar. Akihabara é um ótimo lugar para tu ver figuras, explorar, mas não é o mais barato. Ainda consegue nas proximidades você procurar bem, por exemplo, a Book Off, você ainda consegue achar um preço melhor, mas quer preço bom, tem que ir para fora de Akihabara, mais fora dos grandes pontos. Aí Kyoto também, alguns, o túnel dos Toris Vermelhos, que é o Templo dos Mil Toris, eu achei espetacular. Aí também tem alguns locais, eu fiz uma notícia locais para você ver o Demon Slayer lá. Nara também, que é perto de Kyoto. Muitas pessoas já misturam Nara com Kyoto porque eles são bem juntos. Então você dorme em Kyoto mesmo, você só vai e volta no mesmo dia. Osaka também é um local muito bom. E retornando para Osaka ou Tóquio, dependendo do teu voo, que normalmente vai ser para Tóquio, né? E tem os meus outros roteiros aqui. Internet, se você tiver um celular que tenha eSIM, já tem, por exemplo, a Nomad, ela já disponibiliza gratuitamente um pouco. Mas se não, lembre sempre de reservar antes para você pegar já no hotel que você tem que ter internet para usar o Google Maps, para fazer tradução, para olhar menu de restaurante. Então, não pense que vai ter Wi-Fi em muito canto, que tem, mas você vai precisar quase 24 horas. Então, tenha ou por assim, ou pega o chip, ou se tiver em família, pega aqueles roteador, também tem uns roteador que sai mais econômico que cada um ter um chip, né? Os cartões, tem vários agora que estão saindo com dólar Tether também, mas eu ainda prefiro a Wise e a Nomad, porque elas já são confiáveis há muito tempo. E como elas têm a parte de conta de investimento, no lugar de você pagar os 4,38 de IOF, então eu consigo pagar 1,1 de IOF. Você coloca como investimento, no caso da Nomad, e antes da viagem, quando vai viajar, você transfere para a conta corrente. Mas lembre que isso é um processo que demora, não é instantâneo. Já o Wise, ele tem essa vantagem por ser instantâneo. Porém, entretanto, todavia, eu tive problemas com o Wise todas as vezes que eu fui para o Japão. Ele fala, mas é porque você que não passou, a gente não recebeu, eu reclamei, a gente não teve nenhuma mensagem de erro, mas eu nem passava. Só quando eu lutava muito, aí passava no metal, aproximação, no chip e tal, aí teve umas 2 vezes que passou. Mas a Nomad, não tive nenhum problema, passou todas as vezes. Então, mas isso foi uma experiência minha. Aí tem muitos ATMs lá, mas eu levaria os dois porque para sacar eu não tive problema. E as duas têm um limite saque que eles não cobram. Tem a taxa do ATM. Aí você usa o limite dos dois para sacar, coloca o dinheiro no Suica, tenha dinheiro em espécie, que tem canto que não aceita, principalmente festivais. Você tem que ter dinheiro. Mas coloca no Suica e vai passando, no meu caso, no Nomad, sempre que der, passando o cartão. Que é o que sai mais barato, porque não vai ter a taxa do ATM e tal. Sempre que der, usa o cartão, quando não der, o Suica e no último caso o dinheiro para ficar te enchendo de moeda. Algumas coisas de etiqueta para você, que tirar os sapatos, a grande maioria dos tempos você tem que tirar antes, não faça barulho nos transportes públicos, porque eles estão relaxando. Deixar o celular no silencioso, normalmente é só no transporte público, mas eu, para não ter o risco de eu me esquecer,
eu só andava com o celular no silencioso. Ele só vibrava o celular. Não comer na rua andando, sempre se encosta no canto lá e se quiser comer ou beber alguma coisa. A dar referência também, né? Se inclinar um pouco para agradecer. Não dê gorjeta porque tu tá ofendendo ele falando que eles não têm, como se não tem dinheiro para se sustentar e tu tá fazendo uma caridade para eles são muito orgulhosos. Então não ter também. Eu tenho uma que fala mais completa, mas também não sente no trem no local do idoso, porque se você vê o idoso se levantar, ele também pode se sentir ofendido. Tá falando que ele não consegue mais nem ficar em pé, ele tá tão velho que não consegue isso. Então, é melhor você ficar em pé e se aparecer alguém que se sente lá, ele se senta. Porque aqui a gente se levanta e a pessoa agradece, lá pode achar ruim. O seguro viagem sempre vá com, mas tente otimizar o seu dinheiro. Cartões que tem Panteiras Infinity, por exemplo, Platino, se você comprar sua passagem com ele, você consegue emitir uma pólice de seguro viagem pelo cartão. Aí você já vai economizar um bom dinheiro, mais de R$ 1.000, dependendo do tempo que você vai ficar, só no seguro viagem utilizando seu próprio cartão. Aí, algumas experiências nessas, né? Akihabara, mas eu tenho um guia completo de como você comprar figures. É, o anime Pilgrimage é para você tentar ver onde foi baseado os animes e tal. Já fiz alguns, como Your Name em Tóquio e o Demon Slayer, não falei agora, em Kyoto. Alguns cafés temáticos, a Nakano, que é para coisas mais vintages. O Ghibli Museu, ele é o mais fácil de você ir, porque o Ghibli Park é mais difícil, é bem complicado. Eu tenho um vídeo também falando sobre isso, mas eu acho que eu vou fazer um outro mais atualizado também. O Team Labs tem vários, eu coloquei esse como exemplo, mas tem vários e cada uma é uma experiência única. Se você gosta de arte, tecnologia, é uma parada obrigatória que é fora de série, tu perde uma tarde nele fácil, se você gosta de explorar tudo. E aqui eu coloquei um checklist lá, seu passaporte, ele vence no mínimo 3 meses após a sua saída, os chips, o Naftime, o Google Maps, o Teatro Todo, né? Uma base para você ter. E lembrando novamente, né, que vai ter as taxas vão aumentar, principalmente em Kyoto, né, já em 2028, e algumas outras notícias. E também eu tinha colocado aqui a minha ferramenta que provavelmente quando esse vídeo sair ela já vai estar terminada, ela ainda está com uns pequenos detalhes que eu estou ajeitando aqui. Essa é a parte gratuita, ela tem a paga que você pode fazer mais tempo. Você coloca só para ter o nome, porque na paga, por exemplo, você pode salvar. A paga sim, tu paga centavos para usar ela. O destino, eu coloco Japão porque eu quero que ele pegue o país inteiro. Se tu colocar só Tóquio, pode ser que aí há limite para você só explorar Tóquio. A sua origem, os dias, quantas pessoas vão, ah, o estilo da viagem é mais equilibrada, econômica, a rotina, o período que você quer ir, ver, ver as sakuras, primavera e tal, as cidades que você quer ir, uma rota básica, o que você quer priorizar lá, o que tem que ir, por exemplo, e algumas outras restrições que você tenha, ou observações extras que tem, e quando ela gera, ela vai, explica a base, né, de tudo, como a viagem foi organizada, o que vale a pena priorizar o Pokémon Café, o Keep Café, o Museu do Estúdio Ghibli, o, o que você tem que se preparar antes, né? As premissas. Por exemplo, o Essim ou o Pocket Wi-Fi, que eu já falei, né? O ingresso do Museu do Estúdio Ghibli, que tem que ser comprado antecipado. Ah, ele vai.
para não deixar o vídeo tão longo, ele vai explicando algumas dicas como tax free, né, tem o Google Maps, as malas. Então ele começa, roteiro do dia 1 Akihabara. Aí ele faz, explica. Alguns cantos específicos ele coloca e já tem um link do Google Maps para você ir para ele. Por exemplo, Mandarake. Aí você vai no Google Maps, já coloca aqui para ele, para você salvar na sua lista, né? Organizar se é gratuito ou não. Aí ele tem mais um detalhe, também coloca o plano B, aí é a mesma coisa, G2. Aqui ele é pago e tem que agendar, porque tem alguns que é só você chegar, então ele faz o roteiro todinho, bem organizado por cada dia. Essa daqui é a versão gratuita, na paga. Aí você também pode salvar até 3 roteiros, que vai ficar na tua conta. E também pode baixar o PDF já para ficar salvo nele aqui. Se você sair, ele vai limpar. Mas é gratuito. Mas então, por exemplo, foi isso. O meu guia atualizado aqui de como ir para o Japão.